Olá, pessoal! Trago o resumo do capítulo 28 da novela Meu Pecado. Mas antes, por gentileza, peço que se inscreva no canal, deixe seu like e ative o sininho. Quarta-feira, 6 de setembro. Branquinha diz a Ramiro que o tio não sabe que ela está grávida. Carmelo sabe, mas lhe deu dinheiro para tirar o bebê e ela não pode fazer isso. Ramiro promete a Branquinha que vai falar com Carmelo, mas pede que, por enquanto, ela não fale uma só palavra sobre isso com ninguém, muito menos para Matias. Modesto diz a Paulino que viu Ramiro mostrando o pomar para um senhor que não sabe quem é. Juliano e Lucrécia chegam na fazenda Milagre. Lucrécia diz a Juliano que se ele realmente a ama, vai ter que colocar o fim de uma vez por todas na sua antiga relação. Juliano diz a Lucrécia que entendeu, a puxa e a beija com paixão. Lucrécia diz ao pai que a mãe quer limpar Carmelo de qualquer jeito e tenta convencê-lo a apoiar a relação dela com Juliano. Juliano chega em casa e tira a sua medalha para tomar banho. Josué aproveita para pegá-la. Rosário chega em casa, furiosa, dá uma bufetada em Lucrécia e diz que tem vergonha de ser mãe dela. Lucrécia diz à mãe que elas têm muitas coisas para falarem. Rosário diz que elas não têm o que falar, que mais uma vez confirma que não pode confiar nela e que ela está perdida. Rosário diz a Paulino que está convencida de que eles têm que casar Lucrécia com o filho de Ramiro e ele vai ajudá-la. Paulino diz que Rosário ficou louca e que é claro que não vai ajudá-la. Depois que Paulino se nega a ajudá-la, Rosário diz a ele que quer o divórcio e já. Paulino diz a Rosário que ela não pode estar falando sério. Rosário diz que está falando sério, pois já está cansada da fraqueza dele, da sua moleza em agir e sua falta de apoio. Paulino diz que jamais apoiará as loucuras de Rosário. Garante que Carmelo não vale nada e é um vagabundo. Rosário se surpreende quando Paulino diz que prefere 1000 vezes que Lucrécia se case com Juliano Horta. Ramiro esbofeteia Carmelo, o chama de idiota e diz que já sabe que ele engravidou a sobrinha de Matias. Ramiro exige que Carmelo assuma sua responsabilidade como pai, porque não vai permitir que ele haja como um covarde. Lucrécia sofre pelo desprezo e maldade da mãe com ela. Renata diz à prima que Rosário acredita que ela armou um teatro para Juliano raptá-la. Lucrécia garante a Renata que jamais ficará com Carmelo. Carmelo critica Branquinha por ter contado a Ramiro sobre o bebê e diz que nunca se casará com ela. Delfina percebe que o casamento entre Rosário e Paulino está indo de mal a pior. Rosário revela a Delfina que ela e Paulino vão se divorciar. Juliano pergunta a Josué se ele viu sua medalha. Josué diz ao irmão que não viu a medalha dele e não sabe onde está. Justina diz a Juliano que ele é tão egoísta que não percebe que os erros dele afetam toda a família e que não é à toa que o chamam como chamam. Juliano diz que talvez o pai tenha razão, que é melhor ele ir morar em outro lugar. Lorena pergunta a Carmelo se ele e Lucrécia ficaram juntos. Carmelo nega e diz que Juliano levou Lucrécia à força para São Pedro. Ele percebe que Lorena ainda está interessada em Juliano. Lucrécia fica desconcertada quando Manuel diz que está cansado de ser apenas seu cão de guarda. Juliano se desentende com Ramiro por causa de Carmelo e diz que se ele quiser pode demiti-lo. Ramiro não aceita demitir Juliano e manda ir trabalhar. Ernesto encontra Juliano na casa de Ramiro e pede que ele seja cuidadoso na maneira de tratar Lorena para que ela não pense que ele está a paquerando. Paulino diz a Carmelo que jamais concordará que ele se case com Lucrécia. Branquinha diz ao seu tio que não quer ficar na casa de Ramiro
mas ele diz que ali ela está protegida. Lucrécia conta para Delfina o que Manuel lhe disse sobre estar cansado de ser o seu cão de guarda. Lorena visita Lucrécia e entrega a ela o convite de seu casamento com Juliano. Lucrécia enfrenta Lorena e diz que ela desperdiçou o seu tempo, pois Juliano não se casará com ela. Lorena ameaça e diz que se Juliano se casar com Lucrécia, ela ficará viúva muito em breve. Lucrécia expulsa Lorena de sua casa. Renata observa a cena e depois pergunta à prima quem é aquela mulher. Lucrécia diz que nem vale a pena dizer a ela. Justina agradece Paulino por ter pagado a conta do hospital e, com ironia, ela diz que certamente Paulino fez isso pelo peso na consciência de que Josué possa ser seu filho. Paulino diz a Justina que fez isso por Rodolfo, porque sabia que seria muita despesa para ele. Lorena conta a Carmelo que o plano dele deu certo, pois Lucrécia ficou furiosa ao saber sobre o seu suposto casamento com Juliano. Paulino comunica a Ramiro que não poderá contar com a produção de maçãs para seu novo negócio. Como o tratamento de Josué vai ser muito caro, Rodolfo pede a Justina que venda a casa de Rio Branco. Justina fica muito nervosa. Indignada, Lucrécia pede explicações a Juliano pelo seu suposto casamento com Lorena, e ele afirma que ela é a única mulher com a qual se casaria. Justina procura Ramiro para que ele cumpra a promessa e lhe entregue as escrituras do imóvel de Rio Branco. Juliano discute com Lorena e é chantageado por ela. Lorena diz a Juliano que vai contar para o pai dela que ele abusou da confiança dele e eles dividiram a cama várias vezes. Juliano diz que não a obrigou e que cada vez que compartilharam a cama dele foi porque ela quis se deitar com ele. Mais tarde, Juliano chega na casa de Ramiro e ouve sua mãe dizer a ele que merece a casa por ter sido sua amante durante tantos anos. Furioso, Juliano pega uma arma e ameaça matar Ramiro. Juliano chama Ramiro e Justina de miseráveis e atira contra a janela. Ramiro fica muito assustado. Lorena e Branquinha chegam e verem Juliano ameaçando Ramiro com a arma. Juliano exige que Ramiro não volte a se aproximar de sua mãe e nem de seu pai e ameaça matá-lo se o fizer. Juliano joga a arma no chão e vai embora. Teresa chega e pergunta ao pai o que houve. Ramiro diz que não aconteceu nada. Lorena diz ao pai que Juliano tentou matar o senhor Ramiro. Teresa diz que isso não pode ser. Lorena alega que só está contando o que viu, que quando entrou no escritório, viu Juliano apontando uma arma para Ramiro e mandando ele ficar longe da família dele. Branquinha confirma para Teresa o que Lorena disse. Ao ficar sós com Juliano, Justina pede que ele pense muito bem antes de contar a verdade para Rodolfo. Juliano diz à mãe que ela é uma traidora, que não valorizou o homem que se esforçou muito para dar o melhor a ela. Justina diz que Rodolfo não conseguiu dar a vida que ela sempre quis. Juliano diz que isso não é justificativa e que se ela não ama o pai dele, deveria ter pedido o divórcio e não traí-lo. Juliano diz que nada justifica a safadeza da mãe e que ela esquentou a cama de um amigo de seu pai. Justina quase esbofeteia Juliano quando ele diz que só Deus sabe com quantos mais ela se deitou.